de tanta informação sobre diabetes ontem no Dia Mundial. É rindo, com respeito. Uma piadinha. Logo cedo, faz bem. Bom dia, Bárbara. Feriado. Dor de cabeça. Hoje graças a Deus tem filtro no Instagram ainda. No YouTube dá pra ver a desgrama que tá minha cara. Tô com dor de cabeça desde ontem. Exagerei no queijo. Aí dá uma sinusite com enxaqueca, é um trem ruim demais. Ruim demais. Café da manhã, já tomei. As minhas crianças estão dormindo. As minhas crianças hoje só vão acordar quando forem chamadas para almoçar. 21 é adolescente, né? Jovem tem disso. Bom dia, dona Angela. Dormiu bem? Ângela, deixa eu te contar um negócio. Aqui ao vivo, dane-se. Aquele queijo que você me mandou, lá de cima do Brasil até aqui embaixo em São Paulo, eu posso comer aquele queijo inteiro que eu não fico mal. Lembra que eu te falei que eu tinha um problema com queijo? Pois então, eu comi o teu queijo inteiro. Inteiro, né? Eu dividi com a minha família, mas comi bastante do queijo que você me mandou. E fiquei bem. Aí por 2 dias eu comi provolone. Aí ontem comecei a ter a minha sinusite com enxaqueca do queijo. Então, quando você quiser me mandar mais queijo, fala pro seu irmão que eu tô aqui esperando o seu queijo coalho. Tem criança que acorda cedo sempre, né? Nesse sentido, eu tive sorte também. As minhas sempre foram bem preguiçosas. Na verdade, quando a gente morava lá em Turama, em Minas Gerais, quando as crianças eram muito pequenas e elas acordavam, muito pequenas, eu morei lá até elas terem 5 anos, 4, 5 anos. Então, se eu queria ficar mais tempo na cama e elas acordavam, eu levava elas pra minha cama. E aí dormia nós 3 lá. Até, sei lá, não me lembro. Cara, sabe o que é bom do ser humano? A gente esquece as coisas. Por isso que eu falo, bom dia, Cris. Vou começar com vocês. Vou esperar mais um minuto. Cadê? Vou esperar mais um minuto para ver se mais alguém chega. Dai, tá todo mundo dando café da manhã para seus filhos que hoje acordaram mais cedo. Uma pelinha me incomodando aqui. Como foi o Dia Mundial do Diabetes? Vocês cansaram das informações? Viram alguma coisa nova, diferente? Gostaram da forma com que as coisas foram abordadas? Esperavam mais? Esperavam menos? Como é que foi? Eita, João acorda com fome, João acorda querendo comer. Aqui não. Aqui acorda com fome, meio-dia. Acorda com fome. De manhã elas não têm fome, não. Eu que brigo pra comer. Eu já tive um momento do Dia Mundial do Diabetes super engajada. Nossa, olha a intimidade. A intimidade. Não, eu não vou mexer, que eu mesma vou fazer meu mais tarde. Então, sossega. Eu já fui super engajada nesse negócio do Dia Mundial. E depois larguei. Larguei assim. Eu tenho um período de branco na minha mente, que eu não sei o que aconteceu por alguns anos. Mas alguma coisa em novembro eu sempre acabo fazendo, alguma coisinha, assim, eu mesma, eu sozinha, sabe? Não engajada no rolê dos outros, assim, mas sozinha. Aí eu tava lembrando, o ano passado eu compartilhei vários 30 fatos, né, sobre diabetes. Aí antes, no ano anterior, eu furava o meu dedo o dia inteiro, de meia hora pra ver. Então, vira e mexe, eu tô fazendo alguma coisa. Agora, sair, passear, eu não faço isso nem. Não, sou um bichinho do mato. Então, gente, vamos começar. Já são 9h06
E estamos aqui, mais um dia, 15º dia, chegamos na metade das mini lives diárias, onde a gente está discutindo várias coisas sobre diabetes, mais especificamente para pais de crianças e adolescentes, mas temos dicas no início e no final ali do mês que vão servir para todo mundo de modo geral. 101 dicas para pais de crianças com diabetes, esse é o livro e as dicas que estão direcionando os nossos papos aqui todos os dias pela manhã, às vezes pela tarde também. Então, agora a gente entra na dica 50, a gente entra na fase do livro onde ele fala sobre estratégias de cuidado para os adolescentes. Então, agora aqui é específico para adolescente. E o que ele considera adolescente? Passando dos 13. Então, até 13, 14, a gente chama de pré-adolescente. Do 14 para frente, a gente chama de adolescente. Eu gosto de fazer a divisão ali, Nicole, tá bom? Porque é quando eu percebo que as coisas mudam de verdade. Quando eles encerram o Fund 2, do Fund 2 para o ensino médio, a gente tem uma mudança de algumas coisas. Então, eu considero pré-adolescência até o final do Fund 2, e a hora que eles entram no ensino médio é a adolescência, assim, nessa parte de comportamento, de esconder as coisas da gente, de mentir, aquela parte, sabe? Aquela parte que a gente adora. Eu não sei se é porque, de repente, muitos deles precisam mudar de escola, muda o grupo de amigos, que, na verdade, dá uma virada de chave, entrou no colegial, ensino médio, tal, algumas coisas costumam acontecer. Então, a dica que vocês votaram para hoje é a dica 52. Os amigos importam. Só que vocês pularam 2 dicas que para mim são muito interessantes, que é compartilhando versus não compartilhando, que é a dica 50, e a dica 51, que é continuar engajado como pai, tá? A gente acha que conforme o nosso filho vai crescendo, a gente precisa meio que deixar, né? Eu já venho falando que não é bem assim, mas a gente acha que a partir de tal idade, 16 anos, ele tem que se virar sozinho. Muitos estudos mostram que não é bem assim, tá? Que o maior sucesso das pessoas com diabetes na fase adulta foram daquelas cujos pais permaneceram engajados por mais tempo. Olha que legal. Então, permanecer engajado como pais não significa tirar autonomia, tirar independência, tirar nada, tá? Então vamos começar pela dica 50, que é o que costuma acontecer quando esses bonitos vão para o ensino médio ou crescem mais um pouquinho. Eles querem conhecer o mundo, eles querem desbravar o mundo. Então, as ideias dos adolescentes, elas costumam ir assim, basicamente de contra as ideias dos pais. Então, eles estão testando. Eles vão entrar numa fase, a fase da adolescência é um embate entre o que eles conheceram na vida pelos pais a vida inteira, pelo que eles começam a ver os colegas trazer de casa, o mundo, mostrar. Então, eles começam a se abrir mais para as coisas do mundo, não só aquela coisa familiar, e eles começam a querer ter as suas próprias ideias, medir força com os pais, com os avós. Então, ele começa a tentar se identificar como único, com ideias únicas, coisas próprias, e aí ele começa a ter uma posição no mundo de ou esconder, retrair, guardar, ou impor, bater de frente. Então, a gente pode acontecer essas duas coisas. Normalmente, as coisas mais íntimas o adolescente guarda para si. Normalmente, tá? Lembra sempre, coloca um parênteses aí, que nem todos os adolescentes são iguais, nem todas as pessoas são iguais. Existem aqueles adolescentes que compartilham, contam tudo para os pais. Existem aqueles adolescentes que não contam nada para os pais. Então, toda vez que eu falo sobre adolescência, eu estou falando de modo geral. O que a gente vê na maioria das pessoas, que pode não ser o que acontece na sua casa, mas pode ser. Então, aqui ninguém está escrevendo nada na pedra, sabe? A gente está entendendo o mundo geral da adolescência, como funciona. E muitos adolescentes, eles acabam escondendo, guardando para si as informações sobre diabetes. Não tem uma razão clara e específica, mas é algo da intimidade deles que eles querem guardar. Então, eles começam a deixar de compartilhar com os pais tudo o que acontece, tudo o que eles pensam, tudo o que eles sentem. E as glicemias vão nesse balde também. Eles começam a guardar. Só que o pai vem de uma fase, o pai e a mãe, tá?
eles vêm de uma fase onde eles sabem tudo da vida dessa criança. Eles acompanham tudo, todas as atividades, todas as refeições, todas as glicemias, todas as insulinas. E de repente a gente entra num mundo onde o adolescente já fiz. Não, já sei, não. E ele começa a se afastar um pouquinho. Então, a gente tem um pouco de dificuldade. Então, o que o livro fala, assim? A gente, né, nós enquanto pais, a gente está envolvido em tudo. Todas as coisas que acontecem, todas as pontas de dedo, todas as doses de insulina, quando eles têm lá os seus 12 anos, né? Seja por mensagem, seja por foto, seja pelo WhatsApp, seja como for, a gente, de alguma forma, a gente ainda consegue acompanhar o dia todo. Só que não vai ser assim quando ele fizer 15, 16 anos. E não vai ser assim mesmo quando ele tiver 18. Então, conforme essa criança vai crescendo, os pais precisam entender que a gente vai tendo cada vez menos acesso a tudo que acontece na vida deles. Menos acesso a todos os valores de glicemia, menos acesso a todos os bolos de insulina. Isso não é ruim. Faz parte. Porque se a gente está educando uma criança para virar um adulto, né, um jovem, um adulto independente e autônomo, faz parte que essas coisas elas vão se desprendendo. A gente tem que ir soltando. Agora, uma coisa é você que sempre soube e nunca mais saber. Outra coisa é você que sempre soube criar regras e estratégias para que você saiba uma parte, mas não necessariamente tudo. Porque a gente também não precisa mais saber tudo o tempo todo. Então ele fala que a gente precisa conversar com os nossos filhos e estabelecer algumas regras sobre o quanto do diabetes os pais ainda vão saber e o que não mais, né? Então, todo dia, o tempo todo, você querer saber, não vai dar. Então, conforme o seu filho vai crescendo, algumas coisas você vai deixando de fazer e outras coisas você continua fazendo. E que coisas são essas? Então, essa dica 50 do livro fala sobre isso. O que vai continuar sendo compartilhado e o que já pode parar. No que os pais vão continuar ajudando e no que os pais não precisam mais ajudar. E isso precisa ser conversado. Não é o pai que vai dizer, a partir de agora, nananana, e também não é o filho que vai dizer, a partir de agora. Não. Vai sentar, de preferência junto com um médico, se for um médico acessível, se for um médico engajado, e isso vai ser discutido junto. Por exemplo, sei lá, na escola, não tem muito o que a gente fazer. O ideal seria que a mãe não ficasse, né, durante o ensino médio, mandando mensagem pro seu adolescente, né, ele tá com os amigos dele lá, e recebendo mensagem da mamãe para saber como é que tá a glicemia, o que ele fez. Então, o que a gente pode organizar? Toda noite, de repente, antes de dormir, você dá uma olhada, você não pergunta. Porque se algo deu muito ruim e você tem uma reação muito exagerada a algo muito ruim, ele vai mentir para você. Então, o combinado pode ser, olha, filho, eu não vou ficar perguntando muitas coisas para você durante o dia, mas todo dia antes de dormir eu vou olhar o seu glicosímetro, eu vou olhar o celular, vou olhar o sensor, não sei como é que você acessa, tá? E para as mães que têm acesso remoto às informações do seu filho, eu acho que vale muito a pena você pensar em respeitar a opinião dele e desconectar as coisas do seu celular. Seu filho com 13, 14, 15 anos, ele não depende mais de você para todas as decisões que ele vai tomar na vida, relacionadas ao diabetes. Então, será que não é o momento de você se desconectar do seu filho? Será que não é o momento de você começar a deixar ele caminhar pelas próprias pernas? Veja, você não vai deixar de estar junto, ele não vai deixar de compartilhar as coisas com você. Nas refeições que vocês estiverem juntos, ele pode fazer as coisas na sua frente para você acompanhar. O dia que ele passar o dia todo fora, vocês podem sentar juntos à noite e dar uma olhada como que foi o dia. Olha, hoje o seu dia foi muito bom, hoje o seu dia, o que aconteceu aqui? Você ficou com alguma dúvida de alguma coisa, esqueceu? Entende, assim, a mesma conversa que a gente tem no consultório junto com o médico, que é de entender como estão as coisas para a gente conseguir resolver, a gente pode ter esse tipo de conversa com o filho. Ontem, olha que legal, imagina, acho que foi ontem, não, foi anteontem, eu estava instalando um programa diferente aí para baixar uns dados do aparelho da Roche, eu achei um aparelho de transferência de dados bem antigo, que eu fui atender uma senhora que usa um aparelho mais antigo e eu queria baixar os dados dela. Então, eu instalei um programa que eu achei que não existia mais, com um cabo que eu achei que não funcionava mais,
e eu precisava saber se estava funcionando ou não. E daí eu falei, eu posso pegar o seu aparelho aqui para ver? Aí beleza, transferi os dados da Vitória e vi um negócio lá. E aí, quando eu fui devolver o aparelho, eu falei, você tá esquecendo Você acha que você tá esquecendo de corrigir a insulina na hora do almoço? Porque é a hora que eu baixei os dados que eu vi que tava ficando sempre muito alto. Depois ela. Acho que às vezes sim. Acho que às vezes sim. Aí eu perguntei, não, eu só quero saber se tá esquecendo, porque senão eu preciso fazer um ajuste, né? Porque eu tô vendo que tá subindo sempre. Então eu não sei se tá faltando ajuste de dose aqui ou se você tá esquecendo de fazer. Ela, tá bom, eu vou ver. Sem treta, sem briga, sabe? E então vocês podem fazer esses combinados com os filhos de vocês. Vocês vão sentindo. Então, você viu uma noite, estava tudo bem, vê na outra noite, estava tudo bem, vê na outra noite. Assim você vê uma vez por dia, você vai começando a aprender a confiar no seu filho, você vai percebendo que ele aprendeu realmente as coisas que você ensinou. Então a gente vai com calma, tá? Se você percebe, né? Nessa tem que ser uma conversa legal, gente, tem que ser um clima muito bom, porque senão a chance do seu filho continuar fazendo isso com você vai ser ruim. Então, se você percebe que está muito bagunçado ainda, você pode até falar, olha, filho, será que não era bom eu continuar te ajudando durante o dia? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar aqui? Ou será que, de repente, que nem aqui, né, na hora do almoço, olha, eu tô vendo que tá indo tudo bem durante o dia, mas na hora do almoço tá esquecendo. Eu posso te ajudar a lembrar na hora do almoço? Ou ver uma vez por semana, sabe? Mas vai aos poucos, gente, soltando a corda, assim, sabe? Soltando. Deixando ele curtir, deixando ele experimentar. Então, eu lembro que tem uma coleira de cachorro, tem aquela coleira normal e tem aquela coleira que estica, que o cachorro vai lá longe, mas você tá ali, né, segurando a coleira. Ele tá achando que ele tá solto, mas você tá ali atrás. A transição nesse momento da adolescência, ela pode ser mais ou menos assim. Você dá a corda, mas você tá lá. Mas você precisa deixar, ele precisa começar a sentir que ele tem essa autonomia e que quando der algo errado ele pode voltar, que você não vai escorraçar, que você vai ajudar, tá? Então, vá aprendendo a se desconectar das informações do seu filho 24 horas por dia. Vai fazer bem para ele e vai fazer bem para você também. Então, essa é a dica 50. Dica 51. Continuar engajado como pais. Olha que legal. Então ele diz que você, ao mesmo passo que você precisa ir soltando algumas coisas, você não deve soltar completamente. Acho isso tão bonitinho, gente. Veja bem. Ele fala aqui uma quantidade considerável de evidência científica mostra que as crianças cujos pais permaneceram engajados nos cuidados com o diabetes cresceram, né, entraram na fase adulta com melhores resultados, tá? Melhores resultados de modo geral, tanto no dia a dia na autonomia, quanto em valores glicêmicos e tudo mais. Basicamente, quer ver, peraí, ó. É o que nós já falamos, entregar aos poucos. Então, o que eu posso ir deixando para o meu filho fazer, que eu posso não ficar tão em cima, em que momento eu devo ficar em cima, em que momento eu posso me retirar, em que momento eu posso dar mais liberdade para ele, em que momento eu posso não dar. Então, é um teste. É a mesma coisa quando eles estão aprendendo a dirigir. Ele começa a usar o seu carro com você lá dentro. Então, tudo que você precisa fazer, você pede para o teu filho te levar. Teu filho vai dirigindo o seu carro. Até o momento que você vai sentir que, de repente, para ir até a padaria, ele já pode ir sem você no carro. Mas para atravessar a cidade, você ainda precisa estar junto. A gente sente. Não é todo mundo igual, na mesma idade, da mesma forma. A gente sente. Né? Então, ensina seu filho a dirigir, você fica no carro e aí você vai deixar até o momento que ele vai pedir para sair à noite com o seu carro e você vai deixar porque você já conhece, já confia, mas mesmo assim, isso não quer dizer que ele não esteja suscetível a um acidente de carro, por exemplo. O diabetes é a mesma coisa. Você vai estar junto por um momento, aí você vai soltando, aí você sabe que momentos você pode não se preocupar, em que momentos você ainda precisa se preocupar, até a hora que você fala, maravilha, filhote, estou aqui, precisando de alguma coisa, conta comigo, tá? É gradual.
Existem muitas formas de você permanecer engajado. Existem várias formas de você permanecer engajado, mas o que você vai continuar fazendo ou o que você vai deixar de fazer vai depender da relação que você tem com o seu filho. Então, a Dai está dizendo aqui para mim, ó. Ela escreveu aqui a informação dela. Quer ver? Calma aí. A Dai falou, das duas, uma. Acredito que aqui vai ser muito diferente, até porque, enquanto ele estiver aqui, infelizmente, vai ser do meu jeito. E, sobretudo, além do diabetes. Essa é a Daiane e a forma que ela lida com o filho dela na maternidade dela. Então, ela é assim, ela tem essa característica. Então, o Juan, enquanto estiver morando com a Dai, dependendo dela, vai viver sobre as regras dela. Das duas, uma. O Juan vai sair rapidinho de casa. A Daiane vai ter que mudar o jeito dela de lidar. Já eu sou completamente diferente. Eu não sei se é porque eu tive filho muito cedo, né? Eu vivi com 21, que é a idade que ela tem hoje. Meu Deus, eu já poderia ser avó. Misericórdia. Nossa, deu até um taquicardia aqui. E aí eu tive a outra logo em seguida, mas eu sempre fui solta. Criei solto, deixava ir na casa das pessoas, mas essa é a minha personalidade, essa é a minha característica. E as mães têm características diferentes. Então, na casa da Dai com o Juan vai ser desse jeito. Aqui na minha casa foi de outro jeito. Tem como a gente adivinhar o que vai dar mais certo ou não? Não. Não tem, tá? Mas isso faz parte daquelas batalhas que a gente escolhe viver. A Dai tá escolhendo essa batalha, eu escolhi outra. Nós duas teremos consequências para lidar dessa nossa escolha no futuro. E tudo bem, Juan que lute com a mãe dele, não tem nada a ver com isso, né? Então, por exemplo, ó, que exemplos que ele dá aqui? Que exemplos que ele dá aqui de coisas que os pais podem continuar fazendo, e isso vai ser discutido junto com o seu filho. Vocês vão entrar num acordo para que as coisas funcionem bem. E eu sugiro, eu já fiz isso em alguns atendimentos, tá? Eu sugiro que a gente escreva esse acordo, assine esse acordo e faça uma foto desse acordo, porque pode ser interessante quando uma das partes, seja o filho ou seja a mãe, não esteja cumprindo com esse acordo. É sempre bem fácil a mãe perder a... Nossa, eu não devia mais estar fazendo, mas enfim, ó, alguns pais, eles se oferecem para fazer a ponta de dedo dos filhos, checar a glicemia dos filhos, por exemplo, de final de semana de manhã. Por exemplo, aqui em casa, todo dia que elas não têm aula na faculdade, elas acordam, de final de semana, elas acordam meio-dia. E a Vitória dorme direto, ela não acorda de manhã para furar o dedo e continua dormindo, ela não acorda. Então, algumas vezes de manhã, ou quando o gato dela me chama, ou quando o anjo da guarda dela fala comigo, alguns dias de manhã eu vou lá e faço a ponta de dedo. Como a maioria das vezes tá tudo bem, eu não vou lá acordar de manhã, né? Mas eu poderia. Então ele fala que de final de semana, alguns pais fazem a ponta de dedo cedo, né? Pra ver se tá tudo bem e deixa essa criança, esse adolescente dormir por mais tempo. Porque, gente, adolescente ama dormir, eles precisam dormir, eles têm que dormir. Deixa eles dormirem até um pouco mais tarde, se eles não tiverem atividade física, o corpo deles precisa disso. Então você vai lá, faz uma ponta de dedo 6, 7 horas da manhã, se tiver tudo bem, deixa ele dormir. Deixa ele dormir, tá? Alguns pais, eles ajudam com a contagem de carboidrato durante as refeições. Eu faço isso até hoje. E é meio que natural e automático. O dia que eu não faço, ela me pergunta, quanto que eu coloco? Né? E aí eu conto com ela, eu olho no prato dela assim, e eu falo, eu colocaria 10 para isso, 10 para isso, 15 para isso, 5 para isso, acho que tanto. E você? Eu acho que eu vou colocar a mesma coisa, né? Ou, se eu já contei o carboidrato antes, eu falo, Vi, aqui tem tanto cada colher disso, tem tanto cada colher disso. Então, toda refeição que a gente tá junto, eu conto carboidrato pra ela, ou junto com ela. E se eu não faço, ela pede, o que eu acho ótimo. E ok. E o dia que eu não tô junto, gente, ela faz sozinha, né? Se ela sai com os amigos dela e ela vai comer alguma coisa diferente, ela tem total liberdade para me mandar uma foto e me perguntar quanto que ela conta de carboidrato, porque ela sabe que ela pode estar comendo 5 donuts cobertos com leite condensado que eu não vou encher o saco.
que provavelmente eu vou mandar uma figurinha tipo, oh, e você nem me convidou, né? E a gente vai contar o carboidrato junto, e daí normalmente nesses momentos de muita comida, 2 horas depois eu lembro ela, mede aí, vamos ver se deu certo a nossa contagem. Aí ela fala, deu certo, puta, deu errado, corrige de novo. Não tem treta. Não tem treta. Sabe, porque eu tô vendo que ela tá tentando, porque eu tô vendo que ela tá se esforçando. E aí ele termina essa regra 51 de como a gente pode continuar engajado, dizendo, não importa o que você vai continuar fazendo, tá? O que importa é que você está fazendo, você continua fazendo alguma coisa para dar suporte para o seu filho enquanto ele entra na fase adulta. Que tipos de suporte existem? Marcar médico, levar ele para fazer os exames ou lembrar dos exames, essa parte você pode continuar fazendo. Você pode buscar os insumos dele quando ele não puder, então você pode continuar fazendo isso. Você pode, sei lá, continuar que nem que eu faço, contando o carboidrato quando vocês estiverem juntos. Você pode, sei lá, existem várias coisas que a gente pode fazer, sabe? Eu aqui ainda compro as seringas para ela, quando ela me avisa que acabou. Então, você conhece o seu filho, você sabe a relação que você tem com ele. Então, da mesma forma que a gente pergunta no que mais eu te incomodo? Vocês já perguntaram isso pro filho de vocês? No que mais eu te incomodo, eu como mãe, em relação ao diabetes? Que eu gostaria de te incomodar menos. Ou o que mais você odeia sobre o diabetes? Eu odeio ter que medir na madrugada. Então eu vou medir para você de vez em quando. Eu odeio, sei lá, quando eu tô com hipo e aí nas minhas coisas não tem açúcar. Então eu vou garantir para você que sempre tem açúcar, mas vai chegar uma hora que você vai ter que fazer isso sozinho. Entende? Então, conversa com seu filho, numa boa, gente, define, faz um contratinho com ele, define, olha, é o seguinte, por exemplo, eu vou parar de pedir para você fazer ponta de dedo, eu vou parar de perguntar os valores de glicemia. Essa vai ser a minha parte do contrato. Mas a sua parte do contrato vai ser lembrar sozinho de fazer e me deixar ver os seus números no final do dia para ver como é que tá. Tudo bem, gente? Faz sentido isso? É muito diferente do que acontece aí. Costuma. A gente não para, né? A gente não tem essa cultura de sentar com o nosso filho adolescente e discutir, discutir no sentido de conversar, de organizar as coisas, como elas vão ficar. Então, dá para fazer isso toda vez que tiver uma consulta, dá para fazer isso durante a consulta. Você conhece o seu filho e você sabe como que vocês vão resolver isso, mas eu acho bastante interessante esse tipo de conversa. Quando eu atendo uma família, né, que tem diabetes, que tem um adolescente, quando eu atendo esse adolescente, normalmente eu faço 3 conversas, só com o pai, só com os pais, só com o adolescente e depois com eles juntos. E aí a gente organiza, olha, vamos combinar o seguinte, eu combinei com o adolescente isso. Então, pais, vocês não podem mais fazer isso, mas ele precisa que vocês façam isso. Organiza, escreve, gente, escreve, eu escrevo. Se é uma consulta, né, um atendimento presencial, eles assinam, é bem legal, funciona. Só que aí de vez em quando a gente tem que retomar, porque de repente tem algumas coisas que os pais estão fazendo que não precisa mais fazer, e tem outras coisas que os pais precisam voltar a fazer porque o adolescente deu uma freada ali e precisa de uma ajudinha, tá? Então vocês podem conversar com os seus filhos até para entender como é que isso vai ser. É óbvio, se o seu filho tem autismo, se o seu filho tem alguma questão cognitiva, se ele tem TDAH, é claro que eu estou falando de um adolescente que não tem nenhuma outra questão envolvida. Quando tem outra questão envolvida, a gente tem que ter mais cuidado ainda na hora de fazer esses combinados. Talvez a mãe precise ficar presente muito mais tempo na vida desse filho, tá? Mas esse filho um dia vai precisar viver sem você. Né? Então a gente precisa ir organizando, por mais demorado que seja, e se organizando para que mesmo essa criança, ou especialmente essa criança que tem TDAH, precisa conseguir ficar sem você e fazer as coisas. Então, essa criança que tem autismo, um dia vai ser um adulto autista, como é que ele vai
Então, talvez a gente tenha que ter mais estratégias para transição para o autocuidado com esse público do que com o adolescente que tem. Uma hora vai. Tudo bem. Então, agora a gente vai entrar na regra 52, que é os amigos importam. Agora não tem nada a ver com o diabetes, tá? A criança, ela tem os pais como a fonte de tudo, né? O adolescente, quando a gente entra na adolescência, a opinião dos pais é a primeira que a gente não quer ouvir, que a gente não quer saber, ou que a gente vai rebater. E tudo o que todo mundo fala para o adolescente tem mais importância do que os pais falam. E chega a dar raiva. Por quê? Porque você tá falando um negócio, você já falou várias vezes, o teu filho te ignora. Quando um amigo fala a mesma coisa que você falou, quando o pai do amigo fala a mesma coisa que você falou, quando o médico fala a mesma coisa que você falou, ele ouve. Mas porque você falou, porque saiu da sua boca, ele ignora. Então, por que os amigos são importantes? Porque ele vai ouvir os amigos. Porque a opinião dos amigos é mais importante, porque ele vai querer passar mais tempo com os amigos do que com você. Traga os amigos do seu filho para dentro da sua casa. Vai por mim. Seja a mãe Uber. Ah, mas eu não tenho carro. Se vira. Sabe por quê? É muito legal você conhecer os amigos dos seus filhos. É muito legal você estar perto, escutando as conversas. Se oferece para levar, se oferece para ir buscar de madrugada. Gente, eu sou a mãe que vai buscar todo mundo de madrugada e leva todo mundo para casa. É a coisa mais legal do mundo, porque eu escuto as conversas, eu vejo a cara deles, eu sei o que eles estão conversando, eu sei o que eles estão pensando. Tá? Traga eles para dentro da sua casa, porque é muito legal que os amigos saibam sobre o diabetes, que os amigos mais próximos entendam o que é, entendam como socorrer. E o que aconteceu aqui em casa, né? Com a Vitória. Às vezes ela voltava de uma reunião com amigos e ela falava, nossa, meus amigos estão mais chatos que você. Eu vou beber qualquer coisinha, eles me perguntam se eu posso beber aquilo, quanto é que tá minha glicemia. Toda vez que eu vou comer, eles me perguntam se eu já corrigi, se eu não corrigi. Então eu falei, olha que interessante, eu não preciso mais me preocupar com ela quando ela estiver nesse grupo de amigos, porque eles se preocupam com ela. E aí, às vezes, quando eu tô junto com eles, né, eu pergunto, ô fulano, se a Vitória começar a passar mal, você sabe o que você tem que fazer? E eles sabem. Então eu fico tranquila quando ela tá com eles, porque eu falo, beleza, se acontecer com eles estão lá cuidando mais dela do que a gente. Você pode beber isso? Você já não bebeu demais? Sabe, como eles entenderam essas coisas todas, eles são os meus olhos, eles têm o meu telefone, nunca precisou, tá? De nada, mas eles têm o acesso livre a mim. E quando deu merda, né? E eles me ligaram e eu precisei fazer alguma coisa, eu fui muito de boa. Eu não briguei com ninguém, eu agradeci, eu falei, tá vendo? Olha que legal que você tem amigos que se preocupam com você, que sabem o que fazer. Enfim, use os amigos dos filhos de vocês em favor de vocês mesmos, sabe? Traz para casa, vai buscar, esteja junto, seja mãe divertida, não seja mãe chata, entende? Lembra aquela história de traga os seus inimigos para perto de você? Mas o que você tem que fazer? Então, se o seu filho não dorme fora, pela questão que for, convide os colegas para dormir na sua casa. Eu fiz isso desde sempre. Desde sempre. Porque daí eles vão ver toda a rotina da casa, vão ver a questão da glicemia, vão ver a questão da insulina. Você vai explicando conforme vai acontecendo, eles estão lá dentro da sua casa, entendeu? Você pode começar a fazer isso até antes, não quando eles estiverem no ensino médio é mais difícil, mas antes que tenha essa coisa de dormir na casa, né? Então, o que ele fala aqui na regra 52, quando ele diz que os amigos importam? Goste você ou não, os amigos dos seus filhos são muito mais importantes para eles do que você.
quando entra na fase da adolescência é isso. Os amigos são muito mais importantes, a opinião dos amigos é muito mais importante. Como resultado, os amigos dos seus filhos, eles podem ter um impacto bem importante nos cuidados com diabetes. Pode ser que o seu filho tenha amigos que falam, para com essa besteira, meu, vai ficar se furando aí toda hora, para com essa baboseira, isso aí, para de ficar se furando, meu, não vai dar nada. A gente sabe que eles podem ouvir esse tipo de coisa, que nem todos os amigos vão encorajar ele a se cuidar. A gente sabe que tem amigos que podem, né, encorajá-los a parar com isso, a se voltar contra os pais. Tem de tudo nessa vida, né? Então, você precisa ajudar o seu adolescente, encorajar o seu adolescente e até ajudá-lo a explicar para os amigos o que é o diabetes tipo 1, por que é tão importante ter os cuidados. A gente pode começar falando sobre hipoglicemia, que a gente precisa da ajuda dos amigos nessa parte da hipoglicemia, que a hipoglicemia pode estragar o rolê. Eu falo isso, eu falo, Vi, você precisa tomar cuidado com hipoglicemia. Não é por você, muitas vezes, é porque, imagina, tá todo mundo se divertindo e você começa a passar mal. Aí ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe para onde levar você, ninguém nada. Eles ficam todos assustados com o que está acontecendo com você. Você acaba estragando o rolê, sendo que você sabe o que você poderia fazer para não entrar nessa situação. Você não explicou para eles o que eles poderiam fazer, então eles ficam assustados. Nos próximos rolês ninguém vai te convidar. E eu falo isso também para mais nova, com questão de bebida. Porque já aconteceu, né? De tu entornar o caneco, vomitar na casa inteira e eu ter que ir lá buscar. Eu não dei bronca porque ela bebeu demais, nada, porque eles bebem mesmo, gente. Eles vão beber, a gente bebeu, eles vão beber. Eu não briguei com ela por causa disso. Eu falei, olha que chato. Os seus amigos tiveram que limpar a casa vomitada por você. Os seus amigos tiveram que ligar pra mim. Eu tive que vir aqui fazer você passar o maior carão. E eles estão lá, ó. Porque você encheu a cara sem comer. Agora tá todo mundo lá, perdeu a festa, tá tendo que limpar tudo por sua causa. Você acha isso legal? Nunca mais aconteceu. Porque eu gosto de um terrorismo, sabe, gente? Mas o meu terrorismo, ele é assim, pontual, específico, não é um terrorismo. Funcionou. Por quê? Nunca mais bebeu sem comer? Nunca mais vomitou na casa dos colegas. Quando percebeu que estava um pouco alta, parou, tomou uma Coca-Cola com açúcar. E assim eu falo a mesma coisa para a Vitória, especialmente com relação à bebida, porque a gente sabe o risco da bebida que acontece depois, tá? Então você quer que os amigos dos seus filhos tenham empatia, né? Sejam compreensivos, você quer que os amigos dos seus filhos deem o suporte quando você estiver longe e os amigos estão lá, tá? Você pode também ajudar eles a entenderem, mas por que tem que ver a glicose? Por que nananã? Então, os amigos dos seus filhos na fase da adolescência são os seus olhos, os seus braços. Então, quanto mais próximo você tiver dessa galera, sabe a mãezona não super permissiva que deixa tudo, mas seja uma mãe que essa galera aí não se incomode de estar por perto, né? Porque tem que, nossa, a mãe do fulano, gente, Deus me livre, eu nunca vou na casa dele, porque a mãe do fulano, não sei o quê, mas... Não, você tem que ser uma mãe para onde os jovens querem ir, com quem elas querem estar, para quem elas podem contar. Para vocês terem uma ideia. Tem amigo da Vitória que fala, ai tia, eu preciso conversar com você. E eu converso lá com ele, e às vezes a minha filha nem sabe que a gente tá conversando. Ele, ai tia, eu preciso conversar com você, tá acontecendo isso, briguei com a minha namorada, tal. Ou seja, ele sente mais abertura para conversar comigo. Vocês estão vendo como é? O adolescente, ele sente mais abertura com os pais dos amigos do que com você. E eu vou contar para vocês. A primeira pessoa que soube que eu estava grávida, quando eu tinha 21 anos, foi a mãe da minha melhor amiga, que era amiga da minha mãe. Mas eu fiz o teste, no dia seguinte eu falei, vamos almoçar na sua casa que eu preciso conversar com você, preciso contar né? E eu contei primeiro que eu estava grávida pra mãe da minha melhor amiga do que pra minha mãe. Claro que eu achei que eu ia tomar um esporro, né? Na engravidar solteira com 20 anos, mas foi. Deixa eu ler a mensagem aqui da Juliette.
Meu filho, com 12 anos e 7 meses de diagnóstico, nas férias de julho foi para casa do amigo e todos colocaram um alarme para a hora da basal, se organizaram para esperar o tempo para poder comer. Normalmente, né? Normalmente, tá? Aconteceu aqui, tô contando a minha experiência e das pessoas. Normalmente, a família dos amigos mais próximos super acolhem os cuidados com diabetes. Super. Especialmente se já eram amigos antes do diabetes surgir, eles acolhem, assim, super, super. É muito bonitinho. É muito bonitinho. E eu acho que a gente precisa estimular esse tipo de convivência, sabe? Seja um amigo da escola, seja um amigo da igreja, seja um vizinho. Precisa existir outros lugares aonde o seu filho se sinta seguro e aonde você possa ter um respiro também, sabe? Deixar o seu filho passar um tempo na casa do colega, na casa da avó, na casa do primo, não sei, mas tem que ter um lugar que não é só a sua casa, tá? A Ângela, tem amigos que vocês não precisam de inimigos. Eu sei, eu sou muito brava, mas pra mim o mundo é muito cor-de-rosa. Mas tem. Nem todo mundo é bom, né? Nem todo mundo é acolhedor, nem todo mundo é querido, nem todo mundo entende. A maldade existe. A maldade existe nas crianças pequenas, a maldade existe nos adolescentes, a maldade lá existe. Então a gente também tem que saber, não só a maldade, às vezes a ingratidão, às vezes a pessoa não quer colaborar, e ela tem todo o direito dela. Infelizmente, até o direito de ser maldosa. Aí a gente não pode mais ficar perto, né? Aí não dá. E aí, infelizmente, você vai ter que explicar para o teu filho o que é o mal, o que é a inveja, o que é a maldade. É muito ruim você ter essa conversa esse tipo de conversa, sabe? Você ter que explicar para os seus filhos que existem pessoas maldosas, ruins, que fazem o mal de graça, que querem. Então você vê, né, que às vezes você precisa ter esse tipo de conversa com o seu filho através do diabetes. Por que que todo mundo convidou? Por que que a fulana convidou todo mundo da minha sala e não me convidou? A gente sabe que é porque tem diabetes, né? E a família talvez não queira lidar. E aí é isso. O mundo não é feito só de bonzinhos, então aí aos poucos a gente tem que ir trabalhando isso na cabeça dos nossos filhos. Certo? 45 minutos. Gente, eu não vou tirar mais tempo do feriadinho de vocês. Vamos descansar, curtir os nossos filhos. Eu deixo a dica aí para vocês. Será que vocês conseguem transformar o dia de hoje num dia que não se fala sobre diabetes? Não vai deixar de fazer, pode fazer, mas não falar. Então, será que hoje dá pra gente fazer um desafio? Eu não vou perguntar, eu não vou brigar, eu não vou cobrar. Hoje não se fala sobre, se faz apenas no automático. Me conta se alguém conseguir. Beijo pra vocês e tchau.